Como prometido, Fernanda Manhota volta para a tela, nossa analista de internacional. Manhota, quais são as possíveis implicações diplomáticas para os países que tiveram seus navios forçados a dar meia volta no Estreito de Hormuz? Olha, Yuri, complicada essa situação, né? Para usar os termos do dia a dia, né? Da vulgaridade, digamos assim, é vixe atrás de eita no mundo diplomático, no que tange a Hormuz, viu? Sinceramente, é bem por aí. E eu digo isso porque são algumas frentes paralelas, viu, Yuri? Em primeiro lugar, tem uma questão que é a internacionalização do risco, né? Quer dizer, Hormuz se transformou não só num palco dessa disputa militar, particularmente, mas uma ameaça direta ao comércio global, não só, né, de combustíveis, mas um precedente importante que refaz, inclusive, a necessidade de como a gente precifica risco geopolítico. Depois, a gente tem, claro, uma segunda frente, que é a frente por pressão em torno de posicionamento. Quando isso começa a acontecer, fica difícil para os países, de alguma forma, sustentarem posições ambíguas ou tentarem, de alguma maneira, evitar um alinhamento aqui ou acolá, né? Os Estados Unidos mesmos pressionaram vários aliados para que fossem mais incisivos em relação ao que pensam desse tipo de ação. Além da possibilidade, Yuri, de uma eventual escalada do ponto de vista jurídico e até institucional. Existe no direito internacional e defendido por várias organizações, como a ONU, por exemplo, e a própria Organização Marítima Internacional, um termo que, em geral, se aplicaria a circunstâncias como essas, né, que é o tema da liberdade de navegação, mas nessa altura do campeonato, em que as instituições estão enfraquecidas, virou algo para além de um princípio violado, né? Quer dizer, tem um próprio debate sobre o conceito do que isso significa. Inevitavelmente, a gente está falando de um reposicionamento do ponto de vista geopolítico desses demais países da região. Então, a gente tem aí países que, em tese, não estão envolvidos no conflito, mas que começam a ter os seus negócios externos prejudicados, sobretudo no campo econômico, e que começam a se incomodar com essa frente também, o que, de alguma maneira, repressifica não só o cálculo do risco, como eu já disse antes, em relação a essas operações, mas a sua própria predisposição em financiar e participar desse conflito. Então, é um episódio, né, que, para além do factual, demonstra como essa situação de Hormuz tá imbricada, né? Ninguém consegue resolver essa situação. Fernanda, e a ação do Irã em Hormuz pode influenciar estratégias de segurança naval de outros países que têm interesses comerciais ali na região? Sem dúvida, Débora, o que a gente já viu os Estados Unidos fazendo e ameaçando cada vez mais, né, iniciar medidas nessa direção, é a militarização das rotas comerciais. Esse é o primeiro e mais óbvio efeito que essa ação em Hormuz tem promovido, não só lá mesmo, mas em outras partes do mundo, na medida que, como eu já falei, a gente tem um recondicionamento, né, do papel geopolítico desses corredores que, em tese, não teriam característica inicialmente militar. Então, a ideia de escoltas navais, por exemplo, né, os Estados Unidos já tentaram liderar modelos nessa direção, já praticaram isso em outros conflitos, talvez agora tenha um aumento, né, de relevância e uma presença mais significativa, não só em Hormuz, mas em outras partes do mundo. A gente está falando aí dos europeus começando a se preocupar com isso, dos asiáticos também. Além disso, como eu mencionava, a própria lógica de liberdade de navegação provavelmente vai ter que ser rediscutida. Então, a ineficiência do mundo jurídico em lidar com essa realidade vai encontrar a necessidade de um redesenho das políticas de governança que claramente não estão funcionando, né? Sem contar, Débora e Yuri, que do ponto de vista assim, do cidadão médio comum, né, de nós todos que estamos aqui na outra ponta, descendo aí da alta política e pensando no nosso dia a dia,
o aumento do custo do comércio global já começa a dar as caras, quer dizer, os seguros marítimos dispararam, já estão sendo repassados aos produtos e vão chegar às nossas prateleiras, aos serviços que a gente consome, assim como a necessidade do mundo empresarial de redesenhar rotas, de diversificar fornecedores, quer dizer, a gente está falando, né, de um tipo de ação que não envolve necessariamente um confronto direto, então não está havendo necessariamente uma guerra marítima aberta no Estreito de Hormuz, mas que a baixo custo está gerando um alto impacto estratégico, seja do ponto de vista desse redesenho político-institucional e da estratégia de ação diante desse tipo de ação, quanto do ponto de vista dos efeitos em cadeia que isso provoca e da insatisfação coletiva, que é o objetivo final que os iranianos estão mirando. Eles estão querendo que os americanos colham as consequências do fato de que os preços de tudo vai disparar e os americanos vão sentir no bolso e vão, evidentemente, se rebelar contra o governo. Essa é a aposta dos iranianos, né? Uma guerra operada por outros meios.